Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de anatomia. E esse é um tema de extrema importância para você que é um profissional da saúde, que é um estudante da área da saúde, né? Anatomia aplicada à vascularização do encéfalo. Aqui quem fala é o professor Victor, né? Sou mestre, doutor e faço pós-doutorado na área de anatomia humana. E é um grande prazer estar com você, né, discutindo a respeito dessa temática. É importante você saber de antemão que a vascularização do encéfalo é promovida, então, por duas grandes artérias, né? Duas importantes artérias. A artéria carótida interna, né? Que a gente vai estar descrevendo ela a partir desse momento, e também a artéria vertebral. Essas duas grandes artérias, essas duas importantes artérias, elas vão formar um círculo, né? O círculo de Willis, que vai ser discutido mais adiante nessa aula. Porém, a gente começa descrevendo a artéria carótida interna, pois ela é muito conhecida popularmente, né? A gente conhece bastante a respeito dela, principalmente por conta da artéria carótida comum, né? E também para facilitar o seu processo de memorização, haja vista que você já deve ter ouvido falar dessa artéria aqui. Então, a artéria carótida interna, ela surge a partir da divisão da artéria carótida comum. Isso é um ponto que merece o grifo, merece a sua atenção, né? Então, ela surge a partir da divisão, né, da artéria carótida comum. Ou seja, lá na altura, né, na borda inferior da cartilagem tireoide da laringe. Algumas literaturas, algumas pesquisas acabam colocando, né, documentando, que há a possibilidade dessa divisão ocorrer também no ângulo, né, próximo ao ângulo da mandíbula, tá bom? Porém, a literatura aí mais consolidada coloca de uma maneira bastante clara que o surgimento dela, né, essa divisão que faz então o surgimento da artéria carótida interna, ocorre na borda inferior da cartilagem tireoide da laringe. Já já você vai ver imagens que vai facilitar o seu entendimento sobre isso. Ela tem um trajeto cranial, ou seja, ela vai seguir sentido crânio, né? Percorrendo ventralmente aos processos transversos das 3 primeiras vértebras cervicais. Isso aqui também é um ponto de referência anatômico importante, tá? Aí ela vai chegar, né, a alcançar a superfície inferior do osso temporal. E quando ela alcança essa superfície inferior do osso temporal, o que vai acontecer? Ela vai penetrar no osso temporal, né, na sua porção petrosa, pelo forame, ou melhor, pelo canal carótico, né? E quando ela penetra no osso temporal pelo canal carótico, rapidamente ela faz uma emersão, né? Ela surge então lá na fossa média do crânio por meio do forame lácero, tá, pessoal? Então, ela tem um caminho aí bastante facilitado para você entender. Então, ela surge a partir da divisão da artéria carótida comum, né? Segue sentido cranial, penetra no osso temporal na sua porção petrosa por meio do canal carótico e surge na fossa média do crânio, saindo pelo forame lácero. A gente vai ver imagens agora que vai facilitar esse entendimento. Perceba, né? Olha que bacana. Deixa eu usar aqui a canetinha. Acredito que a cor preta vai ser uma cor boa pra gente. Então perceba que a artéria carótida comum ela vai subindo, né, em seu trajeto ascendente ao longo do pescoço, né? Ela está posterior a esse músculo aqui, ó, que eu estou marcando com um X, que é o ventre anterior do omoioide, né? Você consegue perceber claramente. Perceba a relação dela aqui, ó, com essa glândula, né, a glândula tireoide, e aproximadamente, né, na borda inferior da cartilagem tireoide da laringe, que vai ocorrer nesse local aqui, ó, ela se bifurca, como você consegue observar aqui pelo círculo, ela se bifurca. E aí o que vai acontecer quando ela se bifurca, pessoal? Ela vai seguir uma trajetória, ó, ascendente, como a gente comentou, né, até a margem inferior, a borda inferior do osso temporal, que aqui a gente não consegue enxergar, né? E aí ela vai penetrar pelo canal carótico ali no osso temporal. Rapidamente ela vai fazer uma curva, né, e vai emergir na fossa média do crânio pelo forame lácero. Então vamos observar aqui, ó, mais uma imagem muito bacana que vai facilitar bastante o nosso entendimento. Ó, perceba aqui, ó, isso, ó, perceba aqui a bifurcação nesse ponto, né?
Aqui você vai estar, então, a cartilagem tireoide que a gente comentou. A cartilagem tireoide está... Estou tentando fazer uma seta aqui que não sai muito bem feita, né? Mas está nesse ponto aí. E aí ela se bifurca e vai seguir, ó, sentido ascendente, percorrendo junto com a jugular, né? Jugular interna, veia jugular interna, né? Você consegue perceber aqui. Tá vendo que tem um nervinho entre elas, ó, jugular interna aqui, que eu passei o risco preto, a carótida interna, tem um nervinho aqui, ó. Deixa eu usar o meu aportador a laser aqui, ó. Tá vendo, ó? Nervinho. Esse nervo é um nervo vago, tá bom? E aí ela vai percorrer até o canal carótico lá, como a gente comentou. Essa aqui também está bem visível para você. Agora, nessa outra imagem, você vê a relação, né? Você vê um esquema importante. Ó. Perceba a carótida interna aqui bem destacada, né? A partir da bifurcação da carótida comum. Aqui corre a carótida externa. A carótida externa vai estar vascularizando, por exemplo, a face, né? Porções do couro cabeludo, né? Algumas estruturas internas aí da face. E aí a carótida interna vai percorrer, ó, por sua vez, né, sentido cranial, até chegar lá no canal carótico. E o que vai acontecer, pessoal? Ela vai estar contribuindo para a vascularização do encéfalo. Perceba que passando entre a carótida interna e a carótida externa, nesse esquema muito bacana aqui, você tem um músculo digástrico, né, o ventre posterior dele, precisamente, tá? Então também é um ponto de referência aí para você. Então, após surgir na fossa média do crânio, emergindo pelo forame lácero, como a gente comentou, ela corre do processo clinoide posterior do osso esfenoide até o processo clinoide anterior deste mesmo osso, ou seja, do osso esfenoide. Neste trajeto, você vai observar que a artéria carótida interna está suspensa entre as lâminas da dura mater, né? Lembra da aula de meninges, né? Então ela está suspensa entre as lâminas da meninge mais externa, né, da dura mater, que vão formar o seio cavernoso. Após percorrer até o processo clinoide anterior, ela cruza os nervos óculo-motor e o nervo óptico e se aproxima da substância perfurada anterior e emite seus ramos terminais. Então vamos observar isso aí, ó. Então aqui você está conseguindo observar claramente o surgimento dela, né? No caso ela não está visível, porque aqui a gente só vê a estrutura óssea, né? Mas você consegue ver tranquilamente o canal carótico, né? Bem tranquilo, e o forame lácero aqui, ó, mais medial a ele, ó. Então o canal carótico e o forame lácero. São dois pontos aí importantes, né, que tem a ver com a vascularização encefálica, por conta que são os locais em que a passagem, né, da artéria carótida interna ocorre. E aí o que acontece, pessoal? Essa passagem aí, ó, então o forame lácero, né, o canal carótico, ela vai seguir aqui, ó, até o processo clinoide posterior do osso esfenoide, vai percorrer do lado do corpo do osso esfenoide, aqui, ó, aqui é a cela turca, né, pessoal? E aí o que vai acontecer? Ela percorre, quando ela chega aqui, ó, na região do processo clinoide anterior, né, ela faz uma abrupta curva e vai seguir para essa área aqui que o meu cursor está mostrando para você. E aí quando ela faz essa abrupta curva, né, ela vai então seguir em direção à substância perfurada anterior. Perceba também nessa imagem, ó, uma imagem bem bacana, né? Ela percorrendo, ela penetrou então, coisa linda, maravilhosa, né? E aí ela vai fazer uma abrupta curva, perceba que ela está bastante relacionada, né, ao seio cavernoso aqui, né, como a gente comentou, descreveu lá para você, e aí ela vai seguir sentido substância perfurada anterior. Aqui você teria passando, né, se estivesse presente, o nervo óptico, tá, pessoal? E entre ela, né, o nervo óptico, o nervo oculomotor também. Olha que bacana essa imagem, né? Então aqui você está vendo a artéria carótida interna, beleza? E aí, ó, ela chega muito próxima a quem? Justamente, ó, ao nervo óptico aqui, tá bom? Aqui você tem o quiasma óptico, aqui está o nervo óptico. E aqui ela já está emitindo os ramos dela, né? Como é que você
pode perceber tranquilamente, né? Então, depois a gente vai estar descrevendo esses ramos, aqui a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média, enfim, tá bom? A trajetória da artéria, né, da artéria carótida interna, pessoal, permite organizar o estudo dela em 4 porções. Isso aqui é um outro ponto importante que convém você anotar, porque pode ser válido aí nas suas revisões, tá? Então, em 4 porções, conforme as relações que ela mantém com as estruturas próximas, né? Então, a porção cervical, onde a gente vai perceber que não tem a oferta de ramos, né? Não tem ramos que surgem dessa porção. A porção petrosa, que você vai ter o surgimento de 4 raminhos lá muito importantes, né? A porção cavernosa, que você vai ter o surgimento de 5 ramos, e a porção cerebral, né? Que você vai ter a viabilidade aí de 2 ramos, tá bom? Surgimento de 2 ramos. O estudo detalhado de cada uma dessas porções da carótida interna viabiliza um melhor entendimento da anatomia topográfica do local em que ela está percorrendo. Então a gente vai começar agora a entender, né, os ramos que surgem a partir de cada uma dessas porções da carótida interna. Então a porção cervical da carótida interna, né? Ela é relativamente superficial na sua origem e está contida dentro do triângulo carotídeo, ou também chamado de trígono carotídeo, né, pessoal? Já eu vou mostrar para vocês esse trígono carotídeo. É uma referência anatômica muito importante, né? Fácil de localizar, porque você vai ter envolvimento de músculos como o esternocleidomastoide, né? O omoiode, músculos bem simples de serem localizados, tá? A porção cervical da carótida interna, ela está situada posterolateralmente à artéria carótida externa, viu? Não confunda, então. Ela está localizada um pouco mais posterior e lateral, né, à artéria carótida externa. Lembrando que a bifurcação delas já ocorreu abaixo disso, tá bom, pessoal? Ela está encoberta pelo músculo esternocleidomastoide, né? Pela fáscia profunda da região cervical, pelo platisma, né? O músculo é importante, e pelo tegumento da região. O platisma, quando eu falo que é um músculo importante, porque normalmente você vai ter correlações bastante legais quando diz respeito, né, à temática de dermatologia, enfim. Passa profundamente a glândula parótida, então a gente ainda continua no caminho, tá, da porção cervical, viu, pessoal? Passa profundamente a glândula parótida, sendo cruzado, ó, então até coloco em negrito aqui para você destacar aí em seu caderno, né? Então, nesse momento que ela passa profundamente a glândula parótida, você vai ver que ela tem bastante relação com algumas estruturas muito importantes, né? Então, ela é cruzada pelo nervo hipoglosso, olha que bacana, né? Então, o nervo que vai seguir lá para a língua, né? O nosso número 12 de par craniano, pelo músculo digástrico, pelo músculo estiloióideo, né? E também pelas artérias occipital e auricular posterior. Ambas são ramos da artéria carótida externa. Aí ela segue para a base do crânio, né? Estando próxima à veia jugular interna e aos nervos glossofaríngeo, vago, acessório e também ao hipoglosso. Então, o nervo craniano número 9, número 10, número 11 e número 12. Perceba que o trígono carotídeo que eu comentei com vocês, né? Então ele é limitado posteriormente aqui, ó, pela margem anterior do esternocleidomastoide. Anteriormente ele é limitado pelo ventre anterior do omoióide e superiormente ele é limitado pelo digástrico aqui, como você consegue perceber. Aqui você vê claramente o músculo estiloióide aqui, ó, bem tranquilo para você perceber. Já a porção petrosa, né, pessoal, da artéria carótida interna, ela a princípio, né, que penetra na base do osso temporal, precisamente no canal carótico, né, a artéria carótida interna se encontra anterior à cavidade timpânica e à cóclea. Ou seja, a porção petrosa, né, da artéria carótida interna inicia-se no momento que ela penetra no canal carótico, né? Então aí está aquela informação importante, né? A porção petrosa tem esse início assim que ela penetra no canal carótico. E aí, o que você vai perceber, pessoal? Ela vai se encontrar anterior à cavidade timpânica e à cóclea. Tanto que uma das paredes da cavidade timpânica, né, ela pode acabar recebendo aí
a denominação de parede jugular, por conta também da relação com a veia jugular interna, como a gente comentou anteriormente. Elas estão bem próximas ali, né? No canal, a artéria está separada das paredes ósseas, viu, pessoal? Por prolongações locais da dura mater. Então, ela não tem contato com o osso do canal carótico, né? Que é o forame, vamos dizer assim, da porção temporal do osso, da porção petrosa, né? Do osso temporal. Na verdade, ela está separada desse osso por vias, né? Por meio da dura mater, aí, por prolongações da dura mater. A artéria ela é circundada nesse momento também, lá dentro do canal carótico, né, passando ali em direção ao forame lácero, por feixes nervosos que se originam do gânglio cervical superior do tronco simpático. E aí você vai perceber, ó, essa relação bem bacana aqui, ó, bem legal aqui, ó. Então você vê essa relação de início aqui, ó, da artéria carótida interna penetrando aqui no canal carótico e os nervos aqui, né, no caso aqui a gente tem o nervo carótico interno que se originam aqui, ó, do gânglio cervical superior acompanhando ela. Já a porção cavernosa da artéria carótida interna, né? Então, seguindo no caminho, né, pessoal? Então, ela já subiu, tá? Ela subiu e aí ela vai começar a percorrer aqui, ó, né? Ela vai começar a percorrer na sua porção cavernosa. A gente já passou pela porção petrosa e vai percorrer pela porção cavernosa. Os ramos, já eu vou comentar com vocês, tá? Então, a porção cavernosa da artéria carótida interna está situada entre as lâminas da dura mater, que vão formar o seio cavernoso, né? Tem um trajeto que se inicia seguindo em direção ao processo clinoide posterior, que a gente já comentou, né? Percorre lateralmente ao corpo do esfenoide, passa medialmente ao processo clinoide anterior e perfura a dura mater para continuar em sua porção cerebral. Perceba claramente que quando você fragmenta em porções a artéria carótida interna, você na verdade só está replicando, né? Então está comentando novamente a respeito do caminho que ela segue. Porém, esse caminho foi dividido em porções. Então perceba aqui, ó, a porção cavernosa da artéria carótida interna, onde ela tem uma relação muito grande com o osso esfenoide, passando lá do processo clinoide posterior, pelo corpo do esfenoide e medialmente ao processo clinoide anterior, né? Você percebe que ela tem uma relação muito grande com a cela turca aqui, tá? Isso é muito importante. Aqui você vê numa imagem anterior, né, num corte coronal bem bacana aqui, onde você consegue identificar então a glândula hipófise, a artéria carótida interna percorrendo no meio aqui, ó, bem no meio, né, do seio cavernoso. Abaixo dela você percebe claramente um nervinho, consegue ver, ó, o nervinho aqui, ó, é o nervo abducente que percorre caminhando aí juntamente a ela nessa região do seio cavernoso. Já a porção cerebral da artéria carótida interna, né, ela vai estar aí bastante interessante para a gente também, tá bom? Após perfurar a dura mater medialmente ao processo clinoide, coisa que a gente comentou na porção cavernosa, né, do osso esfenoide, a artéria carótida interna segue entre os nervos óptico e oculomotor, até a substância perfurada anterior e emite seus ramos terminais. Então esse é um ponto aí importante para você compreender. Nesse momento ela vai se concluindo, tá? Então perceba aqui, ó, bem bacaninha, né? Bem interessante, a artéria carótida interna aqui evidente para você, a relação com o nervo óptico, a substância perfurada anterior estaria localizada nesse ponto que a gente não consegue ver claramente ela, né? E aí ela começa a emitir os seus ramos terminais, que você vai ver claramente, né, que são dois raminhos ali, né? A artéria comunicante posterior e a artéria coroide anterior, tá, pessoal? Mas já vocês vão ter um slide que vai estar discriminando, detalhando aí para você esses ramos. Olha ele aí, acabei de comentar, né? Então, os ramos da artéria carótida interna, eles também podem ser estudados a partir das porções dela, né, pessoal? A gente vai se concentrar muito, né, nessa porção aqui, então, cavernosa, principalmente na cavernosa e na cerebral, por conta da temática da aula, né, a vascularização do encéfalo, tá? A porção cervical da
A artéria carótida interna não possui ramos, isso aí é uma informação bacana para você, eventualmente numa prova de residência que pode cair, né? Uma pergunta simples dessa, mas se você não está estudado numa área básica como anatomia, você vai acabar errando, tá? Então não possui ramos, né? A porção cervical da artéria carótida interna. A porção petrosa possui normalmente, né, 4 ramos, e aí você vai ter a artéria coracotimpânica, que vai seguir lá para vascularizar a região da orelha média, né, e vai contribuir um pouquinho com a orelha interna, né, a artéria do canal pterigóide, as artérias hipofisárias e as artérias cavernosas. A porção cavernosa é a parte que mais gera ramificações, viu, pessoal? Normalmente 5. E aí você vai ter as artérias ganglionares, a artéria, né, meningia anterior, a artéria oftálmica, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média, viu? A gente vai falar bastante dessas duas aqui, ó. Tanto, né, a artéria cerebral anterior, a gente fala bastante, como a artéria cerebral média. A artéria meningia anterior ela é importante também para o nosso estudo, porque ela vai estar contribuindo para a vascularização das meninges, né? E aí você tem um envolvimento muito grande das meninges com o encéfalo, haja vista a função que elas exercem de proteção aí, tá bom? E a porção cerebral, por sua vez, possui 2 ramos, né, pessoal? O ramo, como eu já comentei com vocês, comunicante posterior e a artéria coroidea anterior, né? Que também são ramos importantes para nós. Aqui você está percebendo um esquema muito comum e muito bacana que tem no livro Netter, né, pessoal? O Atlas Netter lá. E você vai perceber que aqui, ó, a artéria carótida interna pode ser observada. Então, deixa eu usar uma caneta preta, que a preta vai confundir com as linhas. Vamos usar o amarelo. Então, a artéria carótida interna percorrendo aqui, né? Bem bacana. E aí, ó, o que vai acontecer? Ó? Nesse momento aqui, ó, ela está então penetrando no osso, né, temporal, lá na porção petrosa dele, pelo canal carótico, e aí ela vai começar a emitir seus ramos, tanto que você vai ter um ramo ali, ó, que é o ramo coracotimpânico, ó. Perceba, ó, coracotimpânico, ele está sendo emitido aqui, ó. Tá? E aí ela vai percorrer, os outros ramos não estão discriminados nesse esqueminha, viu, pessoal? Então, a artéria do canal pterigóide não está discriminada, né? As artérias hipofisárias, nem as artérias cavernosas estão discriminadas nesse esqueminha. E aí o que vai acontecer? Ela vai seguir para a região cavernosa, né? Para a porção cavernosa dela, onde ela vai emitir, então, ó, a artéria cerebral média, né? A artéria oftálmica e a artéria cerebral anterior, né? Bem bacana isso aqui. Aqui já é a porção, ó, aqui nesse caso aqui já temos a porção cerebral da artéria carótida interna, porque você já tem um ramo comunicante posterior surgindo. Mas perceba, né? Olha como é bacana o surgimento de vários ramos neste ponto aqui, né? O surgimento de vários ramos neste ponto e a comunicação muito grande, né? Vamos usar uma outra cor agora, azul, é a comunicação muito grande que esse ramo comunicante posterior faz com a artéria cerebral posterior, que é oriunda da basilar, né? É bacana a gente perceber esses detalhes, né, pessoal? Um outro detalhe que eu gosto bastante de perceber, apesar de não fazer parte da temática atual, mas eu acho que vale a pena a gente comentar, é esse tema aqui, ó, a artéria oftálmica, né, essa aqui, ó, se comunicando via artéria supraorbital e supratroclear com a artéria, né, facial. Aqui ele coloca como artéria angular também, né? Porque é a continuidade aqui, ó. Então, com a artéria facial, ó. Artéria facial, ela dá continuidade aqui. Aqui é a artéria temporal superficial, que também é a continuidade da facial, né? Então, é bacana esses detalhes, né? E aí você tem fundamento com a artéria carótida externa. É bacana esses detalhes porque você vai identificando as anastomoses aí presentes, tá bom, pessoal? Beleza? Então, desse slide aqui, o que compensa você anotar para a temática da aula, né? Compensa você identificar a localização, né, do surgimento dos ramos, né, num momento bastante claro aqui da porção cavernosa e cerebral, tá? Então, aqui claramente você percebe a porção cavernosa e cerebral contribuindo muito com os ramos da vascularização encefálica, oriundos, né, da artéria carótida interna.
Deixa eu pegar aqui, vamos abrir. Então, agora a gente vai dar uma aprofundada, né, em algum dos ramos, né, e aí a gente vai aprofundar bastante, né, pessoal, haja vista a temática, no ramo, né, chamado de artéria cerebral anterior, tá, que faz parte da porção cavernosa da artéria carótida interna. Então, a artéria cerebral anterior se origina da artéria carótida interna aproximadamente na extremidade medial do sulco lateral do cérebro, também chamado de sulco de Sylvius, né? Segue uma trajetória até a substância perfurada anterior, estando à frente do quiasma óptico, né? E segue por cima do nervo óptico em direção à fissura longitudinal do cérebro. Ela comunica-se com a artéria cerebral do antímero oposto por meio de um ramo curto, né? Chamado de ramo comunicante anterior. Então perceba, ó, nessa imagem aqui dá pra gente ver legal, tá? Então, o surgimento da artéria carótida interna, um raminho saindo aqui, ó, consegue identificar? Esse raminho aqui, então, é o ramo chamado de artéria cerebral anterior. E nesse ponto aqui, ó, que o meu cursor está agora, eu vou tirar para você ver, ó. Nesse ponto, está até apontando aí para você, você tem a artéria comunicante anterior. E aí ela vai percorrer pela fissura longitudinal do cérebro, como a gente comentou, tá bom? Aqui você também consegue ver, ó. Então, a artéria carótida interna surgiu, né? Você tem um ramo que surge dela, que é um ramo chamado de artéria cerebral anterior, que vai percorrer para a substância perfurada anterior, à frente do quiasma óptico, vai se comunicar com a artéria cerebral anterior do antímero oposto, e juntas, ó, elas vão percorrer pelo sulco, ou melhor, pela fissura, né, longitudinal do cérebro, acima, né, do corpo caloso, que já já a gente vai estar descrevendo para vocês. Isso aqui é uma vista inferior, tá, pessoal? A artéria cerebral anterior, ela segue o seu trajeto pelo sulco do corpo caloso, né, acima dessa estrutura, né, então acima do corpo caloso, que é constituída por fibras comissurais. Ela percorre até o sulco parieto-septal, onde emite seus ramos posteriores oriundos, né, da artéria pré-cuneal. Ao longo de sua trajetória, ramos anteriores, médios e posteriores emergem da artéria cerebral anterior. Tais ramos recebem denominações conforme os giros ou porções de giros que ofertam sangue ricamente oxigenado. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Perceba que o surgimento da artéria cerebral anterior é bem bacana e bem fácil de você identificar aqui, ó. E aí ela rapidamente já vai emitir um ramo, né, que é um ramo chamado de artéria estriada medial. Essa artéria estriada medial, pessoal, vai contribuir muito, né, com a vascularização dos núcleos da base, principalmente a porção antero inferior desses núcleos da base. E aí ela vai correndo, né, perceba que ela corre bem próximo aqui ao únco, né, na verdade sobre o únco, né, ou melhor, o únco está aqui, viu, pessoal? Acabei confundindo. Ela percorre anterior aqui pelos giros orbitais, né? Ela emite uma artéria, inclusive, ó, perceba, essa artéria aqui, ó, fronto-basilar, ou também órbito frontal, que vai vascularizar todos esses giros orbitais e também o giro reto, né? E ela vai continuando, até que ela chega bem pertinho aqui, ó, do joelho do corpo caloso. E aí ela também emite uma outra artéria, essa artéria chamada de artéria polar frontal, que vai estar aí irrigando ricamente, né, essa porção dos giros aqui frontais superior e médio. E aí ela vai continuando, acompanhando aqui o sulco do corpo caloso, como a gente comentou, tá? E aí ela se bifurca de certa forma, né, onde ela vai emitir um ramo chamado de artéria calosa marginal, que vai originar outros ramos que vai contribuir muito, né, com a vascularização dos giros frontais superior, médio e uma partinha do giro frontal, ou melhor, pré-frontal, e você vai continuar com a artéria pericalosa. A artéria pericalosa, né, que é a continuação direta da artéria cerebral anterior, ela vai percorrendo aqui pelo sulco caloso, né, acima do corpo caloso, e se conclui na artéria pré-cuneal, no ramo pré-cuneal. E ela também contribui com a vascularização do pré-cúneus, né, e uma partinha, né, acaba contribuindo com o cúneus por conta de anastomoses que elas estabelecem, tá? Então o pré-cúneus e o cúneus acaba sendo aí vascularizado um pouquinho.
Beleza, galera? Perceba então que ela vai fazendo como se fosse, né, o caminho de fato mesmo do sulco do corpo caloso. Bem bacana essa imagem aqui pra gente. Frequentemente, em sua porção inicial, logo que se origina da artéria carótida interna, na extremidade medial do sulco lateral, emite um ramúsculo, né? Então, um raminho que vai em direção ao septo pelúcido e ao rostro do corpo caloso. E aí você também tem o surgimento, né, logo adiante disso, da artéria estriada medial, que eu comentei com vocês, né, também chamada, né, ela tem o epônimo de artéria recorrente de Eubner, e ela irriga os núcleos da base, tá? Precisamente a porção antero-inferior desses, né? Ela surge, né, no início do trajeto da artéria cerebral anterior, como eu mostrei aí para vocês. Então eu comentei antes, né, mostrei para vocês, agora vem a parte escrita para você conseguir copiar com toda a tranquilidade que você tem aí. Na sequência, você vai perceber que ela também emite ramos inferiores, ou também chamados de ramos orbitais, que vai lá seguir para os giros orbitais, né, para o giro reto. São assim nomeados devido serem oriundos do ramo fronto-basilar, ou também nomeado de órbito frontal medial, que se origina da artéria cerebral anterior. Irrigam os giros orbitais, né, do lobo frontal, e o giro reto. Novamente, então, né, você tem a presença da artéria estriada medial aqui, que vai lá para os núcleos da base, a porção anterior deles, tá? Contribui com a vascularização do tálamo também, viu, pessoal? E aí você percebe aqui, ó, o surgimento, ó, do ramo órbito frontal, que vai estar vascularizando bastante, né, os giros orbitais e o giro reto aqui, ó. É isso que a gente quer comentar. A artéria calosa marginal, então, ó, já essa aqui, nesse caso, né, pessoal, que se origina da artéria cerebral anterior, é considerada uma importante referência anatômica da vascularização dos giros frontais, tanto superior e médio, e das porções do giro pré-central. Então você percebe que a artéria calosa marginal, ela, logo que se inicia, ela se bifurca em várias, né, ela se ramifica em várias, e ela vai estar vascularizando tanto os giros frontais superior, médio, como também o giro, uma parte do giro pré-central aqui. Essa artéria oportuniza o surgimento de outros ramos, né, de menor calibre que ofertam sangue aos giros supracitados. Legal, pessoal? Então vai anotando, vai fazendo as suas considerações, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar pelo meu Instagram, tá bom? Pode me mandar aí à vontade que a gente vai debatendo também. Os ramos médios, né, da artéria cerebral, por sua vez, eles irrigam a superfície do corpo caloso. Então você percebe que a artéria pericalosa ela surge após o surgimento, né, da artéria calosa marginal, e ela vai irrigando a superfície do corpo caloso aqui ao longo do sulco caloso, né? E também o giro do cíngulo, né, uma importante estrutura que faz parte do sistema límbico, né? Além, faltou um acentinho aqui, tá, pessoal? Então vamos colocar um acentinho aqui. Além, né? Aí, ó. Além de porções dos giros frontais e pré-central também, tá bom? São oriundos de um ramo chamado de artéria pericalosa. Aqui já está descrito para você também. Eu acabei antecipando bastante, eu falei bastante naquela imagem de introdução desses ramos, agora só vem aí para você estar tomando nota. Os ramos posteriores da artéria cerebral anterior irrigam o pré-cúneus, então essa porção aqui, ó, chamada de pré-cúneus. Aqui está o cúneo, né? E aqui está o pré-cúneo. O cúneus já faz parte do lobo occipital, né? E o pré-cúneus ele ainda constitui uma porção importante, né, de relação com o lobo parietal. E porções anteriores do cúneo, sendo nomeada a artéria como artéria pré-cuneal. Ela está bem evidenciada para você, né? É um ramo de continuidade da artéria pericalosa aqui. Agora que você compreendeu a artéria cerebral média, você vai, ou melhor, a artéria cerebral anterior, você vai entrar no estudo da artéria cerebral média, que também é uma artéria muito importante, né? Que também é uma temática muito relevante nesse momento. Ela é um ramo também da porção cavernosa da artéria carótida interna e contribui demais, contribui muito, né, meu amigo e minha amiga, com a vascularização do encéfalo. A artéria cerebral média é considerada o maior ramo da artéria carótida interna, tanto que nas imagens você percebe que ela é bem calibrosa mesmo, né? Seu trajeto
Inicia-se na extremidade medial do sulco lateral, ou seja, né, também chamado de sulco de Silves. Então, logo que ela já surge da artéria carótida interna, ela já começa o seu trajeto. E segue ao longo do sulco lateral até a sua conclusão, né, até a conclusão do sulco lateral mesmo, viu, pessoal? Todavia, ela vai percorrer sobre o lobo da ínsula em sua trajetória, né? Aquele quinto lobo do nosso cérebro. A artéria cerebral média oferta sangue ricamente oxigenado à superfície lateral do hemisfério cerebral no qual ela percorre, né? E aí você percebe aqui, ó, a artéria cerebral anterior, bem bonita, tranquilo, ramo comunicante, né? Aí você tem o surgimento da artéria cerebral média a partir da artéria carótida interna. E a artéria cerebral média, ela já vai surgindo aqui, ó, bacaninha, e aí você percebe que ela vai emitir alguns ramos bacanas, também importantes, né? Tem um ramo que ela emite, pessoal, que é o ramo estriado lateral, que vai contribuir bastante também com a vascularização dos núcleos da base, né? Principalmente com porções que a artéria estriada medial não vasculariza, tá? E aí, por exemplo, o tálamo não é vascularizado por essa artéria, tá? Pela estriada lateral, né? Ele é exclusivamente vascularizado pela artéria estriada medial. Porém, ela contribui, né, esse ramo contribui bastante com a vascularização dos núcleos da base, tá bom? E aí, ó, em um certo momento, ela acaba se ramificando em vários ramos, né, mas tem dois terminais grandões aqui, ó. Mas antes de falar desses dois terminais, eu vou comentar rapidamente da artéria temporal anterior, aqui, ó, que vai percorrer para o giro temporal superior, vascularizando esse giro, tá? E aí já tem o surgimento dos dois ramos terminais. Tanto o ramo terminal superior quanto o ramo terminal inferior aqui está bem visível para você. O ramo temporal, ou melhor, o ramo terminal superior, ele vai estar percorrendo ao longo do sulco lateral, vascularizando toda a superfície lateral do hemisfério, né? Principalmente do lobo frontal e uma boa parte do lobo parietal também. Tá bom? E aí você vê que esse ramo aqui, né, terminal superior, oportuniza o surgimento de artérias como a artéria pré-frontal, né, a artéria pré-central e a artéria pós-central também. Já o ramo terminal inferior da artéria cerebral média, ele vai percorrer novamente aqui pelo sulco lateral, né? E também vai oportunizar surgimento de artérias que vão vascularizar porções do lobo parietal e muito, né, as porções do lobo temporal aqui. Destaque para você aí, então, a artéria temporal média, né, e a artéria temporal inferior. A artéria cerebral média origina ramos para a superfície lateral do hemisfério cerebral e também ramos como as artérias estriadas laterais, coisa que a gente já comentou e agora vem escrito aí para você, que seguem para vascularizar os núcleos da base e se anastomosam com as artérias estriadas mediais, né? Ramos da artéria cerebral anterior. Perceba aqui o surgimento, né, dessas artérias estriadas, como a gente comentou, tá bom? Após um curto trajeto, né, no sulco lateral, no sulco de Silves, a artéria cerebral média se divide em dois ramos terminais, como eu comentei, sendo um superior e o outro inferior. O ramo terminal superior irá originar ramos que ofertam sangue ricamente oxigenado para a superfície lateral do hemisfério cerebral, acima do sulco lateral, sendo ramos como pré-central, pós-central e pré-frontais exemplos facilmente identificáveis, como eu mostrei para vocês, inclusive provavelmente eu vou mostrar na sequência, né? O ramo terminal inferior, né, por sua vez, irá originar ramos que ofertam sangue para a superfície inferior ao sulco lateral e para as áreas do lobo parietal localizadas, né, superior a esse sulco. Assim, observa-se, né, artérias, aqui acabou saindo errado a escrita, como a artéria temporal média, a artéria temporal inferior e a artéria parietal posterior como bons exemplos. Então perceba, ó, vamos começar pelo ramo terminal inferior. Ó. A artéria temporal média, bem bacaninha aqui, bem clara para você, né? A artéria temporal posterior, bem fácil aqui para você localizar, né? E a artéria parietal posterior aqui também
facilmente localizável, tá? Você tem outros sulcos, né, pessoal, que outras artérias que percorrem por sulcos aqui que são importantes, mas eu destaco a artéria temporal média e posterior, porque anteriormente eu tinha comentado da artéria temporal anterior aqui para você, tá bom? Já o ramo terminal superior, por sua vez, vai originar aí vasos, né, artérias que vão vascularizar bastante essa porção, essa superfície lateral do lobo frontal aqui, ó, como a artéria pré-frontal, né, artéria pré-central, uma parte aí da artéria pós-central também. Agora, pessoal, a gente entendeu bastante, né, a vascularização no que diz respeito ao encéfalo feito pela artéria carótida interna, né, por ramos da artéria carótida interna, né. Aí em destaque para você as artérias cerebral anterior e média. Agora a gente vai detalhar a artéria vertebral e o que ela acaba oferecendo aí de vascularização para o nosso encéfalo, né? A artéria vertebral ela se origina da artéria subclávia, né? Precisamente numa condição na qual ela é colocada entre o músculo escaleno anterior e o músculo longo do pescoço. Ela tem uma trajetória ascendente, também chamada de cranial, seguindo, né, para o forame transversário da sexta vértebra cervical. Progressivamente, ela vai avançando pelos forames transversários até chegar à vértebra C1, né, até a atlas, né? Quando ela chega lá, ela curva-se medialmente, perfura a membrana atlanto-occipital. Detalhe importante para você é que a membrana atlanto-occipital está no mesmo nível, né, do ligamento nucal e penetra na dura mater. Quando ela penetra na dura mater, ela vai seguir em direção ao forame magno para alcançar o crânio, tá, pessoal? Nesse momento, né, ela segue pelo tronco encefálico num trajeto muito curtinho ali do bulbo e ela se une à artéria vertebral do antímero contrário, formando a artéria basilar, precisamente sobre o sulco basilar da ponte. Então perceba aqui, ó, esse trajeto já final, ela já penetrou pelo forame magno nessa ocasião, tá? Ela já penetrou, então, já perfurou a membrana atlanto-occipital, já penetrou pelo forame magno, ó, ela percorre um trajeto bem curtinho pelo bulbo e se une, ó, à artéria vertebral do antímero contrário para formar a artéria basilar, tá? E perceba bem bacana esse detalhe aqui, ó, essa imagem é muito bacana para você perceber que ela percorre pelo sulco basilar da ponte e já vai emitindo os ramos, né, pontinos, né, que vão vascularizar essa importante estrutura do tronco encefálico, tá? Aqui, ó, na altura do bulbo, ela já emite ramos, né, como por exemplo a artéria espinal anterior, a artéria espinal posterior, que vão vascularizar o bulbo aqui também, que é uma importante estrutura do tronco encefálico, tá bom? Um outro detalhe que convém eu comentar aqui com vocês é que a artéria cerebelar inferior posterior, tá, deriva, então, a cerebelar inferior posterior deriva, ó, da própria artéria vertebral. Por quê? Porque quando eu for falar da artéria cerebelar posterior superior, você vai perceber que ela vai derivar da artéria basilar, tá bom, pessoal? A artéria basilar percorre pelo sulco basilar da ponte, isso eu já comentei, né? E dessa artéria, né, ramos importantes irão vascularizar o tronco encefálico e o cerebelo, as outras duas estruturas que compõem o encéfalo, né? Então você vai perceber que surgem as artérias pontinas, as artérias cerebelar inferior anterior, tá? Essa aqui é aquela lá que eu comentei, que surge da basilar, né? Porque a artéria cerebelar inferior posterior, né, ela vai se originar da vertebral. A artéria cerebelar superior e a artéria cerebral posterior. Sendo essa última aqui, ó, importante para formar, né, o triângulo de Willis, onde você vai ter ali uma importante estrutura de estudo da vascularização encefálica. E aqui está ele apresentado para você, tá? Então a artéria vertebral se uniu à outra aqui formando a artéria basilar. Aqui você tem o surgimento da artéria cerebelar inferior anterior da basilar, perceba, tá? A artéria cerebelar inferior posterior, por sua vez, vai surgir da artéria vertebral, que eu já comentei. Assim, elas vascularizam as superfícies, né, do cerebelo, como eu comentei com vocês, principalmente a porção inferior desse órgão. E aqui você tem o surgimento das artérias pontinas, que vão vascularizar a superfície anterior da ponte, né? E o surgimento da artéria cerebelar superior, que vai vascularizar a porção superior do cerebelo.
E aí o surgimento imediato, né, a bifurcação em ramos terminais aqui da basilar, da cerebral posterior, né? E essa artéria cerebral posterior, ela rapidamente vai se comunicar com a artéria carótida, ou melhor, com a artéria cerebral média, né, que é um ramo da carótida interna, por meio do ramo comunicante posterior, tá? O ramo comunicante posterior deriva, né, da artéria carótida interna, como a gente comentou, né, da porção cerebral dela. Nesse sentido, o plano de artérias do cérebro, né, você vai perceber que, uma vez que o modo de distribuição dos vasos do cérebro tem um importante papel sobre um número considerável de lesões patológicas capazes de ocorrer nestas porções do sistema nervoso, convém a você, profissional da saúde, estudante dessa área, né, compreender em detalhes essas conexões entre os vasos que eu comentei com vocês. Perceba que a irrigação encefálica deriva de ramos oriundos da artéria carótida interna e da artéria vertebral, sendo que esses foram devidamente documentados ao longo da aula. O círculo de Willis é formado a partir, portanto, de ramos cerebrais e comunicantes originados tanto da artéria carótida interna como da vertebral. Então, novamente, né, esse aqui é o círculo de Willis, né, na qual você vê a conexão bem clara entre a artéria cerebral posterior, oriunda, né, de certa forma, da artéria vertebral, o ramo comunicante posterior conectando essa artéria com a carótida interna e os seus ramos, né, por exemplo, a artéria cerebral média, né, e a artéria cerebral anterior também sendo conectada a outra artéria cerebral anterior pelo ramo comunicante anterior, um raminho menor aqui, ó. Então aqui você tem a formação do círculo, né, de Willis, que vai ser uma importante estrutura de vascularização encefálica. Algumas correlações com a clínica com a prática. Esse aqui é um estudo publicado por nós, ó, e foi publicado no importante jornal de diagnóstico, principalmente relacionado a questões neurológicas, tá? E nesse caso aqui a gente está documentando, né, um cisto aracnoide pós-traumático, né, sem sequelas neurológicas, que ocorreu numa criança de 6 anos, tá? Então foi um trabalho muito bacana desenvolvido aí por nós, né, encabeçado por grandes pesquisadores como o Rafael e o João, e você vai perceber que a lesão dessa pessoa aqui, ela foi progressivamente, né, dessa criança aqui, foi progressivamente afetando uma região muito evidente do lobo frontal, tá? E essa área aqui, por exemplo, né, você tem uma vascularização muito grande, se você estivesse olhando, então, nessa vista lateral, das artérias pré-frontal, né, da artéria pré-central, por exemplo, que são artérias oriundas da artéria cerebral média que a gente comentou ao longo da aula, tá? Esse caso de cisto foi subaracnoide, né? Então, foi uma lesão dos vasos que estão localizados abaixo da aracnoide mater, mas é uma correlação clínica válida aí para você. Eu agradeço sua atenção, eu espero que você tenha aproveitado essa aula e aguardo o seu contato caso tenha alguma dúvida. Um forte abraço e até a próxima.